Então, queridos, eu quero ministrar sobre luz. O tema da mensagem é: mais do que luz, somos labaredas de fogo. Toda a palavra de Deus fala muito sobre o contraste de luz e trevas. E já o início da palavra de Deus em Gênesis, a primeira coisa que Deus criou ao chegar, e realmente a Bíblia fala em Gênesis capítulo 1, que as trevas, o mundo era um caos. O mundo estava em trevas. E a primeira coisa que Deus criou, Ele falou: haja luz. E a luz se criou. E a partir da luz, a partir de um local iluminado, Deus começou então a criar toda a natureza. E eu usei de manhã o exemplo da pastora Kate, pastora lá do Irajá, que no nosso retiro de líderes agora, eu gostei tanto e anotei. Que é verdade, a partir dali, através do verbo, da palavra, da autoridade de Deus, Deus foi criando todas as coisas através da ordem, da palavra da autoridade. Mas, quando foi para criar o ser humano, a Bíblia fala que Deus disse assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tudo Deus criou na natureza pela palavra. E aí, quando foi para criar o ser humano, Deus Pai, Filho e Espírito Santo colocaram a mão na massa, colocaram a mão no pó da terra, ou no barro, como muitos dizem, para formar o ser humano. E através de formar o ser humano, aí estamos nós. O nosso Deus, Ele trabalhou de uma forma muito especial. E eu creio que com as mulheres, Ele trabalhou melhor ainda, né? Porque o primeiro modelo foi do homem, aí depois Deus criou a mulher, e aí veio a obra excelente da criação. Amém, mulheres? Eu brinco assim porque depois que Deus criou as mulheres, a Bíblia não registra em Gênesis que Ele criou mais nada. A última obra de criação do nosso Deus foi a mulher. Então, terminando a obra de criação da mulher, obra excelente não é mesmo? Com uma forma maravilhosa. Então, você, querida mulher, os homens também, mas hoje eu quero aí homenagear as mulheres com uma obra excelente do Criador. Quantas obras excelentes do Criador temos aqui? Cadê as obras excelentes? Glória a Deus, não deixa as pessoas, o mundo, seus pensamentos te desvalorizar, não, porque você é muito preciosa, você é uma obra excelente do Criador. Então, em toda a Bíblia, queridos, nós temos aí o registro de Deus sempre falando luz, agindo através da luz, mas realmente sempre mostrando como que o mundo jaz no maligno e como as trevas tentam imperar de uma forma que não tem o poder e a autoridade completa. Mas, queridos, o inimigo existe, o diabo existe, e não estamos aqui para pregar sobre ele, eu quero pregar sobre a luz, mas as trevas existem, de uma forma a trazer tanta violência, tanta injustiça, tanta corrupção, de uma forma a trazer pânico, medo, terror. Queridos, o mundo está se tornando cada vez mais cruel. Eu, quando criança, cresci numa favela, como já contei, morei no Espírito Santo, nasci lá no interior. Quando fui para o Rio de Janeiro, minha família morou dentro de uma favela. Mas eu sou de uma época que, assim, felizmente, entre aspas, os bandidos, os chefes do tráfico respeitavam família, criança, adolescentes, os moradores, havia um certo respeito. Hoje, infelizmente, as trevas têm invadido de uma forma, dominando de uma forma o ser humano, tornando realmente um ser humano sem amor, sem misericórdia. O inimigo, os demônios, têm imperado de uma forma que hoje não se respeita mais criança, idoso, família. Infelizmente. As trevas têm agido de uma forma muito chocante. Eu sei que você, ao assistir um telejornal, ao olhar as mensagens, ao olhar realmente os noticiários, até na internet, você fica chocado. E qual será a solução? O que é que Deus deixou na palavra dele para este mundo perdido? Eu quero ler alguns textos, você não precisa abrir. Daqui a pouco você vai abrir comigo um texto que vamos ler juntos. A palavra de Deus diz em Efésios 5:8, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. 1 Tessalonicenses 5:5, porque todos vós sois filhos da luz
e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. 1 Pedro 2,9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. 1 João 1,5. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João 8,12. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que em mim não permaneça... para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João 12,46. Agora você vai ler comigo. Abra sua Bíblia em Mateus 5. Vamos interagir agora. Você ouviu alguns versículos e há muitas. Se você colocar numa busca, uma referência bíblica no seu computador e colocar lá luz, muitas referências. E Jesus, ele se autodesigna, eu sou a luz do mundo. Aquele que crê em mim, aquele que permanece em mim, não andará em trevas. E agora em Mateus 5, Jesus, meu mestre amado, ele se autodesigna, eu sou a luz do mundo, mas olha o que ele nos fala, olha o que ele ensina para os discípulos aí em Mateus 5, a partir do verso 14. Mateus 5, a partir do verso 14, está assim. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia, se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão em casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vira para o irmão que está aí do seu lado e faz assim, ó. Não fala nada, só faz assim, ó. Você está dizendo para ele, você é luz. Você é luz. Você pertence a Jesus, Jesus habita em você, você é luz. Você é luz, Jesus nos chama. Primeiro ele diz, eu sou a luz do mundo, e agora ele fala, vós sois a luz do mundo. Porque depois de sua morte, depois de sua crucificação e morte, sua ascensão aos céus, ele nos deixou aqui, queridos, como representante deles, como luz nesse mundo. Luz no meio das trevas, luz num tempo tão difícil. Então nós somos aqui chamados e declarados como luz do mundo. Fala assim comigo, eu sou a luz do mundo nesta geração. Nós somos. Mas eu peguei aqui esse refletor para nós termos assim uma ideia. Jesus nos chama de luz do mundo. É como se você fosse um refletor. O sol da justiça, com certeza, é Jesus em nós. E você é um refletor chamado para iluminar onde você estiver. Só tem uma diferença. Pendurado aqui nesse refletor, por que que ele não está iluminando? Por quê? Ele está desligado, está desplugado. Ainda que esteja aqui correto, está funcionando, mas ele está aqui desligado da fonte de energia, ele está desplugado da fonte de energia. Não tem como, apesar da declaração de Jesus, de que você é a luz do mundo, de que ele quer brilhar através de você. E esse verso 16, falou muito comigo esses dias. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Ou seja, você é luz para resplandecer, para brilhar onde você estiver. Só que, queridos, se nós estivermos desligados da fonte de energia, não adianta. Pode ser um belo refletor, mas se estamos desligados, desplugados, o que acontece? Que não vai iluminar, não vai irradiar a luz de Deus em lugar algum. E o que era estar desplugado, desligado? A palavra de Deus, ela é a fonte de energia, a melhor, a mais eficiente para você estar ligado, plugado, buscando realmente Deus. Eu de manhã estava aqui falando, e eu coloquei a minha Bíblia aqui no chão. E simbolicamente,
Ao ler a palavra de Deus diariamente, ao orar, você se liga à fonte de energia. Mas quantas vezes, queridos, a correria, o dia a dia, muitas vezes até o grupo familiar, os discipulados, reuniões, nos deixa distantes de ler, nos confunde, nos atrasa, toma o espaço da nossa agenda. Talvez a correria com a sua casa, com o seu trabalho, com os estudos, tira realmente a prioridade de você se ligar, de você parar para ler a palavra, para você orar diariamente, diariamente. Talvez essa seja a razão de você se sentir apagado, talvez essa seja a razão de você se sentir muitas vezes frio, se sentir realmente muitas vezes assim, parece que as trevas ao teu redor estão te dominando. Veio à minha mente agora uma ocasião que eu estava dentro de um presídio feminino lá no Rio de Janeiro, o Instituto Padre Severino, na ala das meninas lá. E eu tinha 19 para 20 anos, eu li a palavra muito mais intensamente até do que hoje, eu tenho que ler até mais. E queridos, eu tinha uma fome, uma sede tão grande, estar plugada, ligada, lendo a palavra, que eu me lembro de uma rebelião naquele lugar. Oh, queridos, eu só posso dizer que o que me guardou naquele lugar, portões foram fechados, eu e mais 3 moças da nossa equipe de missionários lá dentro, aquilo que nos guardou foi que de dentro de nós começou realmente uma tocha, começou realmente assim, irradiar uma luz que ninguém nos tocou. Mais de 200 moças, já 16, 17 anos, super violentas, poderiam ter nos matado lá dentro naquele lugar. Estávamos lá evangelizando. Acuados no canto, começamos a orar, a orar, a orar. E eu tenho a convicção, e Deus trouxe a minha memória agora, que ali a luz de Deus cegou as trevas e aquelas pessoas e a violência. Oh, queridos, em tempos maus, em tempos difíceis, se a tua vida está um mar de rosas, se você não está passando por luta alguma, esteja plugado, ligado na leitura da palavra e na oração, pela sua casa, pelos seus filhos, pelo futuro, a geração, a sua descendência. Porque Jesus fala no verso 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para resplandecermos a luz, para resplandecermos o sol da justiça, somente ligados à leitura da palavra e oração. Pastora, quase todas as vezes que a senhora prega, a senhora fala sobre leitura da Bíblia e oração. Sim. Quando nós começarmos a praticar isso, quando eu estiver praticando 100%, eu pratico, eu leio muito a Bíblia. Deus sabe que eu procuro orar muito, bastante. Mas quando todos nós, como cristãos no Brasil, todos nós, como membros aqui da comunidade evangélica cristã, estivermos verdadeiramente todos plugados, as trevas baterão em retirada nessa região, queridos. Na sua família, opressão, espíritos demoníacos, terror noturno, depressão, morte, vingança, sofrimento, enfermidades, as trevas baterão em retirada. Não haverá espaço para as trevas. Mas, quando paramos de ler a Bíblia, não oramos tanto, uma frieza vai tomando o nosso coração. As pessoas te veem andando por aí, realmente, com a designação de como cristão. As pessoas, a palavra de Deus te chama de luz. E você realmente fala, não, eu sou um cristão, eu frequento a igreja, eu vou até um grupo familiar, eu sou dizimista, mas desplugado, não haverá como iluminar, nem dentro da sua casa. A primeira coisa então, queridos, estamos num tempo de jejum e oração. É nós separarmos mais tempo para orar, para ler a Bíblia. Eu orei com intensidade, Deus sabe, tenho procurado ser um modelo de busca de oração. Pastor Ralph, eu. Quando estamos no carro, viajando, longas horas, estamos constantemente citando nomes, falando. Quando eu era criança, eu tinha muita dificuldade de dormir, meus pais falavam assim, a minha irmã mais velha, conta ovelhinhas, já era profético. Conta ovelhinhas, vai contando uma. Hoje eu conto ovelhinhas para dormir.
Muitas vezes deitada na cama, né, ou indo dormir, ou no carro, o Ralph dirigindo, eu começo a contar as ovelhas. Os nomes vão vindo, e eu vou contando, vou orando, vou falando, né? Vou pensando, e vou ovelhas lá atrás. Quer dizer, não dá para contar, né, até chegar a 1000, mas vem vindo, oh Deus, e fulano, oh Deus, contando as ovelhas. Temos procurado, seus pastores, ser um modelo, pela misericórdia do Senhor, de oração, de leitura bíblica, de temor, de viver uma vida de santidade. Mas se apagarmos todas as luzes aqui, e somente eu for uma vela acesa aqui, vai iluminar um pouquinho. Mas imagina toda essa região apagada, um blackout, e cada um de nós, sendo aí a luz do mundo, irradiando o sol da justiça. Queridos, as trevas baterão em retirada. Esteja plugado. Segunda coisa, anuncie onde você estiver, aonde você chegar, seja ousado para anunciar que você é luz. Estava falando aqui pela manhã, queridos, lá nas fotos, vamos entrar na parte da internet, no teu Facebook, no teu WhatsApp. Aí, geralmente, vem lá aquela sigla, né? Tantas curtidas. E eu perguntei aqui e te pergunto, Jesus está nessa listagem, ele curte o teu Facebook, as tuas fotos, tuas postagens? Jesus pode sentar ao seu lado para assistir o que passa na tela da sua televisão, do seu computador, os filmes que você escolhe. Jesus pode fazer parte do seu relógio e estar aí junto com você, observando como você usa o seu tempo. Aonde você está, na escola, no trabalho, na vizinhança, as pessoas te veem como luz? Hoje eu saí daqui tão cansada, fui ainda justificar o voto. Infelizmente, minha zona eleitoral ainda é no Rio. Mas assim, fui justificar o voto, cheguei em casa, estacionei o carro do lado de fora, com preguiça de entrar, para poder então já voltar para as 6 horas. Cheguei, estacionei o carro, entrei. Queridos, nós temos procurado ser luz lá na nossa vizinhança, no condomínio. Deus sabe disso, orado pelos vizinhos. E eu entrei, do jeito que eu cheguei, botei a bolsa, sofá, caí ali, dormi. Daqui a pouco eu escuto batendo na porta. Falei, o Ralph já chegou? Foi ele ao relógio, não. Batendo na porta, fui lá, minha vizinha. Ô, querida, você deixou os vidros do carro tudo aberto. Teu carro está todo aberto lá fora. Falei, ai, obrigado, Jesus, por cuidar do carro, né? Por trazer alguém aí para me despertar. E aí aproveitei, né, para estar incentivando, convidando, para estar conosco. É a única vizinha que ainda não pertence ao Senhor Jesus. Sabe, queridos, temos procurado ser luz. Seja ousado, não tenha vergonha de ser ousado no seu Facebook, não tenha vergonha de ter um grupo lá no seu WhatsApp, você colocar Pai, Filho e Espírito Santo, Deus ter acesso ao teu celular. Tem uma coisa que ninguém consegue perder hoje, sempre procurando, não é mais o relógio, não é a carteira, não é a identidade, mas é o celular, não é verdade? Até chave às vezes você esquece, mas celular. Que o nosso Deus, o sol da justiça, tenha acesso ao teu celular, à tua internet, ao teu Facebook, que lá você brilhe, que a luz de Cristo, como ele falou aqui, o próprio Jesus nos ensina, resplandeça a vossa luz na internet, resplandeça a vossa luz nas fotos que você posta lá, nos seus comentários, nas escolhas de cantores, resplandeça a vossa luz no seu comportamento na escola, resplandeça a vossa luz no seu lidar com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, resplandeça a vossa luz nas suas finanças, como o irmão Wellington estava aqui falando, resplandeça a vossa luz, queridos, no seu vestimento, na sua forma de caminhar, que a luz de Deus resplandeça através de você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E terceiro, falei então de você estar plugado, ligado à fonte de energia que se chama Jesus, através da leitura da palavra, através da oração. Segundo, que a luz de Deus seja irradiada, que você resplandeça essa luz aonde você estiver. E terceiro, mais do que ser um refletor, uma lâmpada, mais do que ser uma vela acesa, que você seja uma labareda de fogo. Você não precisa abrir, mas está em Hebreus 1:7.
Quando a palavra de Deus diz assim: e quanto aos anjos diz, faz dos seus anjos espíritos ou ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. A referência, queridos, desse autor, não estamos falando de labareda de fogo, de nós sermos pentecostais no sentido, né, de onde estivermos, sapatinho de fogo, amém, tudo isso faz parte também. Mas sermos labareda de fogo é iluminarmos. Fogo fala de aquecer, fogo fala de iluminar, fogo fala de queimar, queimar todo o pecado dentro de mim, queimar todo orgulho, toda arrogância, queimar tudo aquilo que desagrada a Deus, e quem se aproximar de mim também é queimado, em nome de Jesus, no bom sentido, né? Quem se aproximar de mim, cheio de pecado, cheio de lama. Certa vez estava em Magé e orando, uma moça ficou à distância, eu falei, vem cá para orar por você, chega aqui para eu estar orando por você, e ela ficou à distância e ficou assim. Estava lembrando hoje à tarde, e eu fui até ela, quando eu fui, ela foi se afastando, eu falei, Jesus, será que eu não tomei banho, não estou perfumado, estou assustando a moça, era nova lá. E eu parei no meu lugar para não assustá-la, e eu falei, em nome de Jesus, quero orar por você, chega aqui. E ela veio tremendo. E, queridos, o que ela falou assim, olha, eu estou em tanto pecado, tanta lama na minha vida, que ao me aproximar da senhora, eu senti um fogo, nos seus olhos, um fogo, como se queimasse meu coração. Eu quero me arrepender dos meus pecados, eu preciso de ajuda. E ali eu me ajoelhei com ela. Oh, queridos, glória a Deus, poder ser ali uma labareda de fogo. E ela permitiu que ali pecados fossem confessados. Ali o coração dela realmente fosse incendiado, aquecido, abraçado. A luz de Deus sobre a vida dela. Hoje ela é uma grande supervisora, líder de muitas vidas lá em Magé. Aonde você estiver, queridos, seus olhos, como está lá em Apocalipse. Os olhos de Jesus como chama de fogo. O ambiente que você entrar, você já declarar, e você não só ser luz, mas você ser uma labareda de fogo, ou uma tocha, como o pastor Giovanni de Santarém é chamado, e gosta de usar essa expressão, com uma tocha acesa, onde você estiver, no ambiente que você estiver. Lugar difícil de ser tocha, é no hospital, não é verdade? Ir visitar alguém, e fazer um exame. Oh, queridos, cada consulta médica que eu tenho lá no Rio de Janeiro, com um médico há 15 anos, que me conhece, cada check-up, em novembro outro check-up para fazer, eu chego diante dele, em jejum, em oração, e eu chego diante dele, não para ser contaminado por aquelas palavras, mas como tocha, olhos como chama de fogo, chego para dizer aqui a luz, as trevas, a morte, onde está a morte, o teu aguilhão, Jesus, a luz do mundo, e Ele me chama de a luz do mundo, e Ele diz, resplandeça a vossa luz diante dos homens, resplandeça a vossa luz diante da medicina dos médicos, resplandeça a vossa luz na escuridão, resplandeça a vossa luz no grupo lá na escola, que realmente se envolve com a lama desse mundo, drogas, pecado, resplandeça, olhos como chama de fogo, aonde nós passarmos. Esta semana eu vou lá no Itajuru, à noite, eu vou lá, porque eu quero lançar a labareda, olhos como chama de fogo. Eu quero chegar em lugares onde há violência. É claro que os meus guarda-costas, né, Arani, Bruno, acompanhando os irmãos lá junto comigo. Mas olhos como chama de fogo, aonde há violência, luz, luz, luz. Não vamos aceitar, queridos, não vamos ficar reféns da violência. Sejamos tocha, sejamos labareda de fogo nessa geração. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Moradores de bairros onde a violência está tentando fazer refém, onde o grupo familiar não pode acontecer, derrama o óleo da unção, pega aqui na sua rua, no portão e fala, demônios, aqui não, aqui não, aqui é meu território, aqui é o meu pelotão, aqui é o exército de Deus, se acampa. Não aceite, queridos. Eu morei em uma das favelas mais perigosas no Rio de Janeiro. Junto com outras duas líderes, estabelecemos lá uma missão para crianças de rua. Trabalhava na Central do Brasil, trabalhava no Meier, Madureira, no Viaduto Negrão de Lima, lugares mais terríveis. Trabalhava nesse instituto, Padre Severino, lá na Ilha do Governador. Não, em nome de Jesus, Deus sabe, ainda solteiro.
com muito temor de Deus, queridos. Quantas vezes chorando, eu não tinha nem óleo da unção com água, derramando no portão da missão, ali delineando, marcando o território e dizendo: não, daqui para dentro, demônios do inferno, você não vai entrar não. Ah, eu não aceito não. E uma vez ele entrou, cheguei da igreja com as crianças, eu era mãe social, cheguei com as 9 crianças que eu cuidava, chegando, cantando, caminhando, vindo da igreja, solteira ainda. Quando eu olhei as janelas abertas, o portão aberto, no meio da favela, falei: crianças, fiquem aqui. E eu, uma equipe de líderes, entramos. Infelizmente, as trevas tinham entrado, levaram videogame, liquidificador, até coisas quebradas levaram. Oh! Senhor, nós estamos andando corretos. Senhor, nós somos o farol, nós somos luz nesse lugar. Deus, aqui nós temos delineado o território, consagrado, jejuado. Oh, oramos. Mandei recado para o chefe daquele local, pedindo aí misericórdia de Deus. O filho dele estudava conosco lá. Ah, queridos, no dia seguinte de manhã, todos os objetos roubados lá no portão. Arrumadinho, eu lembro até hoje. O liquidificador com o fio enrolado, arrumadinho direitinho. O videogame numa caixinha, limpinho, todas as peças do lado, todos os utensílios lá. E um pedaço de papelão escrito assim: desculpe. Desculpe, com I no final. Seja uma labareda de fogo. Não temas. Quantas vezes andando no ônibus lá no Irajá, no Rio de Janeiro, pessoas vindo me assaltar. Quantas vezes andando na central do Brasil. Quantas vezes terror noturno, aquela violência querendo invadir. Eu falei: não, em nome de Jesus. Uma experiência aos 17 anos de idade, num ponto de ônibus, eu lembro até hoje, lá em Rocha Miranda. Eu preguei numa igreja e eu recebi uma pequena oferta. Uma oferta para mim era muito, né? Glória a Deus. Recebi, coloquei dentro da minha Bíblia. E na inexperiência, na inocência, eu fui para o ponto de ônibus sozinha. Lá no Automóvel Clube, estou lá. Ponto de ônibus. Resumindo a história. Parou um ônibus, desceram os rapazes, olharam, passaram. Eu olhei de lado, eles voltaram. Eu falei: vão me assaltar. Ah, queridos, 17 anos de idade. Pela misericórdia de Deus, eu quero voltar a ser mais labareda, queridos, como você quer. 17 anos ali abraçada com a minha Bíblia. Oh, comecei a chorar, de medo, em primeiro lugar. E abraçada ali com a minha Bíblia, falei: Senhor, minha primeira oferta. Mas não só a minha oferta, eu sou uma missionária. Senhor, eu vim aqui pregar a Tua palavra. Senhor, eu sou aí a luz do mundo. Senhor, eu estou aqui. Fechei os meus olhos, abracei a Bíblia e comecei a orar. Não vinha ônibus, não passava carro, não tinha para onde correr. E eu fiquei ali, em nome de Jesus. Oh, orando, baixinho, orando. Quando eu abri os meus olhos, os 3 estavam andando em círculo ao meu redor. Mas entre eu e eles estavam os anjos de Deus, que acampam ao nosso derredor. Com o rosto semblante deles totalmente revoltados, furiosos, e eu ali orando. E eu lembro até hoje, ali abraçada com a minha Bíblia, nem saía do lugar. Ali, ó, orando, e eles andando, não falavam nada, só aquele uivo horrível, e eu ali, orando, aí veio um ônibus, e orando, quando o refletor do ônibus, o farol bateu em cima da gente, eles juntaram os 3 assim, eu fiz sinal, o ônibus parou, eu entrei, falei: glória a Deus, bem alto dentro do ônibus. Aquela primeira semeadura, eu dediquei ao Senhor, lá no projeto que a gente trabalhava. Queridos, é possível, não só no meio da violência, mas na sua casa, no ambiente de frieza, é possível no seu trabalho, no ambiente de injustiça, é possível na sua família, você declarar realmente a descendência, a parentela, os seus vizinhos. É possível você ser uma labareda de fogo. Quantos aqui querem ser essa labareda de fogo nessa geração? Eu quero te convidar você a ficar de pé. E eu vou convidar para apagar aí as luzes. Você que está assistindo aí pela internet. Antes de apagar as luzes, eu quero declarar sobre a tua vida
que você é uma labareda de fogo. Para isso você precisa estar presente na fogueira. Fogueira que se chama o culto onde estamos. Você precisa se aproximar da fogueira do seu grupo familiar, do discipulado. Não se isole, não fique sozinho. Como um pedaço de madeira, como um carvão, um pedaço. Você vai se apagar. Mas quanto mais dentro da fogueira, quanto mais nos cultos, quanto mais presente no grupo familiar, queridos, não tem como. Teu coração é incendiado. Já aqui nesse culto, aqueles que estão apagados, desplugados, frios na fé, sairão incendiados. Assim como você que está assistindo essa mensagem pela internet, nós declaramos o fogo de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus.